Então, o que acontece? Nós temos no ambiente virtual um texto inicial ali que chama-se o ensaio. Na verdade, é um link, né? Se você clicar, você vai para uma página da USP, onde tem um grupo de estudos lá, e tem um texto que foi produzido por uma professora aqui de São José, que estuda com eles lá, e que é um exemplo de ensaio. O ensaio é uma forma, é um tipo de produção de texto, né? Que é um pouco diferente do resumo, é diferente da resenha, é um outro formato. É um formato mais livre, acho até, de certo modo, talvez para alguns de vocês seja mais tranquilo. E ali eu achei que era mais interessante dar um exemplo, né? Então tem esse link que vai ser Vitória, você pode pôr a cara na janela que a gente fica feliz, tá? E bom, aí tem isso aí, bem-vinda. Então, tem esse link, que é um ensaio, simplesmente para vocês lerem depois com calma. Mas, na verdade, embora seja interessante, né, claro, mas o principal para efeitos da disciplina é vocês verem o formato, como é que é o texto, né, que é um texto mais solto, assim, são vários parágrafos, mas aqui é um exemplo de ensaio. Aí tem um outro texto que eu coloquei, deixa eu ver aqui. Que tem a parte de referência bibliográfica, de pesquisa bibliográfica. Esse texto está como PDF, um arquivo que você pode baixar, depois olhar e tal. Ele é um artigo que foi recomendado por vários professores, o artigo já tem um pouco mais de 10 anos, que é muitas vezes divulgado porque é um artigo que discute a pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, acho que vocês já fizeram, sabe o que é, né? Todo mundo tem noção, mais ou menos, né? A pesquisa bibliográfica, que é você procurar as referências, né? Então você vai definir um tema, definir um intervalo de tempo, enfim, vai fazer a pesquisa. Boa noite para a Isabela que está chegando. Hoje a gente está fazendo uma coisa assim, um a um, está chegando um por um, e uma por uma, e a gente está dando esse acolhimento, né? A primeira aluna já teve a aula em versão resumida, 50 minutos, já foi cuidado da vida dela. E vocês estão chegando agora, então bem-vindas. Lembrando que essa semana é uma semana especial, porque é a semana de vocês, né? A gente tem muita coisa, embora assim, temos coisas boas, né? Novidades, assim, o empoderamento está acontecendo, mas também tem muita coisa para melhorar, a gente entende isso, né? Vocês podem abrir o microfone, que hoje eu queria que vocês falassem mais que eu até. Boa noite. E aí, galerinha? É isso aí, bem-vinda. Então, eu estava gozado, eu fiz uma pesquisa rápida assim nesses dias para saber uma coisa que sempre se comenta, né, assim, nessa época, né, que é a questão do emprego, a questão de salário, né? E aí eu descobri que algumas áreas ainda tem uma diferença muito grande, né, significativa, mas tem outras áreas em que isso está, que bom, diminuindo bastante, né? E aí, para minha surpresa, porque eu sou professor da engenharia também, eu descobri que a engenharia entrou agora num empate técnico, chegou mesmo, vocês chegaram junto, tá? Então, nessa parte mais das engenharias e arquitetura, tá ali pau a pau mesmo, né? E na parte de comunicação, não sei bem, mas a parte de os trabalhos na área de comunicação tem tantas moças trabalhando, enfim, e que eu não sei, eu imaginava que fosse também tudo igual, mas acho que ainda não, né? Ainda tem sei lá, rola um pouco de preconceito, não sei qual que é o lance, né? A gente tem que trabalhar sempre contra isso, né? Eu tava lendo não, vi assim meio por cima que também durante a pandemia a diferença salarial aumentou bastante Pois entre é, homens e mulheres. teve alguns casos em que aumentou, porque parece, não simplesmente não é só a questão da média salarial, o fato é que várias mulheres acabaram perdendo emprego, né? Então isso impacta na média tal. Em alguns casos até porque a família às vezes, né, opta para a mulher ficar mais em casa porque as crianças estão sem escola. Teve umas questões assim também, né?
Então, você vê como é bola de neve, uma coisa interfere na outra e vai impactando tudo, né? Sim, mas é verdade, eu vi isso. Mas aí, gente, sobre a nossa disciplina, eu tenho, então, a gente tem lá um link para vocês verem, que é só com um exemplo, que é legal. Tem esse outro da pesquisa bibliográfica que eu pensei até em dar uma passada na tela hoje de forma resumida, porque é um artigo completo de revista acadêmica. É um artigo de 9 páginas e que talvez ele é um pouco teórico, pode ser que canse um pouco. Então, o que eu fiz? Eu grifei, eu marquei as partes mais assim que eu queria ressaltar com vocês, aí eu pensei em colocar aqui para a gente passar rapidamente por esses pontos, né? E tem também um pequeno rascunho que eu fiz aqui sobre formas de trabalho, que aí fala disso mesmo, da pesquisa, do painel, pôster, né? Então, vamos ver por onde que a gente começa. O link do ensaio eu vou deixar para vocês verem depois, é coisa tranquila, depois vocês acessam, né? A gente pode talvez fazer essa parte das referências bibliográficas, da pesquisa, eu coloco na tela aqui, deixa eu puxar aqui. E aí eu queria mostrar hoje uns exemplos de pôster, acho que na semana passada não chegamos a ver exemplo de pôster, né? De pôster acadêmico, então. Não. E nessa parte tá legal, porque eu peguei uns exemplos de, enfim, algumas coisas que tem a ver com vocês, com a área de moda e tal. Eu não sei, vocês querem, vamos fazer self-service hoje, nós estamos em poucos. Vocês preferem ver os exemplos de pôster ou vocês preferem começar pela pesquisa bibliográfica? Essa parte de pesquisa tá lá já está no ambiente virtual, então também vocês podem ler depois. Fica. Pode ser pelo posters. Então, eu vou colocar o pôster e a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, antes dos pôsteres em si, eu vou colocar na tela uma espécie de cardápio aqui, onde fala, já está escrito, depois eu compartilho. Esse aqui ainda não mandei lá no grupo. Que são as formas de trabalho acadêmico de apresentação, né? Deve estar abrindo aí para vocês, ele está no formato do Word. Abriu. Tá. Então, aqui é só para comentar, a pesquisa bibliográfica tem esse artigo que já está lá disponível, vocês podem olhar as partes que eu já resumi, que estão marcadas, né? Aí, sobre o ensaio, vocês têm um link também para consultar depois, só para dizer rapidamente, o ensaio é um texto reflexivo, argumentativo sobre um dado tema, né? O autor, ele expõe suas concepções sobre o tema a partir de leituras e estudos. Então, a pessoa traz a experiência de vida dela e vai e prepara um ensaio sobre um tema específico. E o ensaio é uma forma livre, é uma forma literária, né? Deixa eu até escrever aqui. É uma forma acadêmica e literária, né? Porque é um estilo de escrita mais livre. Em comparação, quando a gente fala mais livre, né? Em comparação com quem? Em comparação com relatório, seminário, artigo, essas coisas que são mais formais, né? No ensaio, não precisa ficar citando referência. Você pode, se quiser, mas não tem obrigatoriedade. E também não tem um tamanho definido. Normalmente o ensaio ele tem mais do que uma página, porque senão é resumo, né? Mas ele pode ser mais longo do que a resenha, mais solto mesmo. Como um parágrafo, você vai fazendo. E eu coloquei assim, na média, a gente para ter uma noção, né? Sem ser muito rígido, mas é nessa faixa aí de 3 a 6 páginas de texto. Se você escrever no Word, espaço 1,5, vai ser isso aí, né? É um texto onde você pode... É um texto argumentativo, né? Então, você vai colocar suas reflexões, né? E você vai procurar fundamentar isso, né? Com seus estudos, enfim. Então, tem um exemplo lá para vocês verem. Aí, depois, a gente chega na parte dos posters, né? Então, o pôster e o e-pôster, né? Ou então banner e banner, né? Que são as formas tradicionais de apresentação de trabalho em evento científico. Vocês já participaram do INIC? Deixa eu me lembrar se sim, se não. Não? Só indo, né? Só para assistir, acompanhar, né? Mas vocês viram, tem aquelas sessões grandes com um monte de painel.
Sim. Vocês participaram disso, é. E que o ano Sim, passado... Oi? tiramos até foto lá. Tiraram foto, tá? Provavelmente o primeiro ano vocês já foram convidados né, a ir acompanhar. E aí o ano passado deu aquele rolo, porque a gente estava em período pandêmico. Então, o que acontece? Quando você tem um evento desse porte, um congresso, né, que é grande, porque o NIC é grande, né? O que acontece? Você tem várias palestras, né? Tem as falas, mesa redonda e tal, e tem a parte de exposição de painel, né? De pôster. E aí é onde fica aquele monte de gente, um monte de pôster, se o evento for grande como é o INIC. E aí você vai ali naqueles corredores, né? E tem um painel, tem lá aquele pôster feito normalmente 1 metro ali de comprimento, tal, de altura, e talvez uns 80 centímetros de largura, fica aquele pôsterzão lá, e você lê e a pessoa fica do lado, o apresentador, para tirar dúvida, trocar uma ideia, contar, enfim. Todo mundo chegou a acompanhar, então vocês já viram, né, esse formato, né, de pôster. Então, beleza. E o ano passado mudou um pouco, não só aqui, mas acho que no mundo inteiro, né? Porque os congressos científicos, acadêmicos, foram todos online, né? E esse ano, muito provavelmente, ainda vai ficar um bom tempo assim. Então, o que acontece? Onde antigamente existia pôster, o ano passado não podia acontecer, porque normalmente quando você tem aquele monte de corredor, um monte de gente apresentando, um monte de gente vendo, ficava aquela muvuca, né? As pessoas não tinham a menor condição de fazer. Então, o que foi feito em vários lugares, né? Optou-se por um formato que é uma espécie de híbrido, né? Você tem uma mistura de apresentação oral com pôster, né? Só que ela foi feito, né? Provavelmente vai ser de novo esse ano, assim, remoto, né? Então a pessoa está lá na sua casa, no seu trabalho, enfim, e ela conecta, né, na sessão do evento online e apresenta em tempo real, né? Então aí a pessoa vai carregar um formato na tela para as outras pessoas acessarem, assistirem e tirar dúvida, apresentar. Então fica a parte oral e fica também a parte escrita na tela. Só que tem uma questão, né? O formato do pôster tradicional era aquela coisa compridinha que tem mais ou menos o formato de um celular em pele, é compridinho assim, né? E na tela a coisa é formato paisagem, né? Retrato para paisagem. Então o pôster atualmente ele tem sido feito online no formato deitado, né? Que daí preenche a tela, todo mundo consegue ver mais ou menos. Muito bem. Então, eu vou mostrar exemplo dos dois tipos para vocês verem como é que é. Aí tem só uma fala rápida sobre seminário, que todo mundo sabe, né? O seminário pensado como aquelas apresentações didáticas, acadêmicas, que podem ser feitas individualmente ou em grupo, né? Sobre um tema específico de estudo ou pesquisa que normalmente é proposto por um professor, né? Orientador ou professor de uma disciplina, né? Ele acontece também em eventos acadêmicos, comunicação oral, e muitas vezes você tem os slides, né? Você vai falando e tem aqueles slides que você vai passando. Ok. O seminário, ele é uma reflexão aprofundada sobre um determinado problema. A partir de pesquisa, claro, você vai lá pesquisar o tema, vai fazer algumas leituras e vai levar para as pessoas a tua ideia de compreensão daquilo, interpretação e discussão, né, da problemática envolvida nesse tema. A sequência, normalmente, vamos dizer, as etapas aí de realização do seminário são, primeiro, até devia colocar aqui primeiro a definição do tema, né? Claro, mas o tema estando definido, você vai para a pesquisa, leitura, preparação de slides, ou pode também fazer um texto básico, um resuminho, enfim. Não é obrigatório. Slide também não é obrigatório. Tem gente que fica falando, não tem ali um respaldo, mas em evento acadêmico, sugere-se ter os slides, né? Muito bem. Aí depois você tem, quando vai apresentar, é uma exposição introdutória. Então, o ideal, mesmo quando é trabalho em grupo, o melhor é não falar muita gente ao mesmo tempo, que dá sempre ficar ruim, né? Então, um apresentador mesmo inicial, ou talvez dividir, né? Mas deixar bem organizadinho isso. E aí o cara que vai apresentar vai fazer essa revisão da leitura,
né? Normalmente tem um texto básico, então ele vai apresentar o conceito, o tema do seminário, vai dar a sua compreensão das ideias e conceitos, né? Vai apresentar interpretações e pode levantar críticas, né? Falar sobre problemas encontrados, né? Muito bem. Aí, depois dessa primeira apresentação, tem a sessão de discussão, que é o que vem depois, a discussão conjunta em plenário. Então, todo mundo ali, ou todo mundo que tiver acessado, né, tem a liberdade para conversar, trocar ideia, né? E aí vai acontecendo essa parte. E, por fim, uma síntese, né? Uma conclusão aí. Normalmente a palavra final acaba ficando ou com o apresentador inicial ou então com aquele coordenador de sessão. Às vezes tem uma pessoa que fica coordenando a sessão. Então, isso aí vocês já conhecem, né? Depois eu queria falar para vocês do currículo Lattes, que vocês acho que não sabem bem o que é, né? Currículo Lattes, já ouviram falar? Eu já vi. Mas você não Já. mas vocês têm currículo feito? Currículo no sistema Não, Lattes? Não. não. Então, esse semestre a gente vai fazer juntos aí, porque é muito importante. E aí, para incentivar, aquele incentivo de professor, né? Você fica meio preocupado. Para incentivar, eu vou dar uma nota, né? Eu vou colocar como tarefinha, e aí vocês podem preparar o currículo e eu olho. Mas calma, que eu vou dar bastante tempo para o Lattes, porque são vários, assim, ele é meio demoradinho para fazer. Então, você faz um pouco um dia, você vai criar uma senha lá no link, né? No que eu vou passar no endereço, e você faz um pouco um dia, um pouco no outro dia, fica suave, né? E aí a gente marca mais para o final do semestre, lá para junho mesmo, talvez começo de junho, eu entro no link que vocês vão ter criado, né? E aí eu abro como é que está o currículo de vocês, dou um toque, né? Então isso aí eu nem vou abrir agora, que eu não quero acumular muita coisa, mas vai ter tempo, né? O currículo Lattes eu acho que é muito legal para vocês, porque ele é um formato padrão de currículo, fica disponível para o mundo inteiro, é um link internacional, tal, né? E é um formato assim padronizadinho, você pode baixar o PDF depois, fica bem organizado, fica super legal. Então é muito melhor do que você ir numa lan house para pedir para o cara fazer, sabe? Fica aquela coisa meio mal feita. Então, se todo mundo tiver um link do currículo Lattes, fica bem legal. Outra coisa que hoje em dia está meio em desuso esse negócio de você estar procurando uma colocação, você vai ficar levando currículo, ficar levando papel. Você tem um link ali, né? Tá aqui meu currículo, né? E desse link você pode abrir para outros links, é muito mais prático, né? Então é incentivo forte para vocês fazerem isso, mas beleza. Depois, com o tempo, a gente vai ver. Eu não quero avançar muito, porque eu estou preocupado que hoje nós estamos com pouca audiência. Será que é alguma coisa da internet? Vocês não estavam achando? Professor, Fala. metade da sala tá aqui. A sala é pequena mesmo, né? É. Porque a outra moça que é do jornalismo já veio mais cedo, conversou comigo e passei uma tarefa, ela foi cuidar, né? Aliás, deixa eu comentar com vocês, nós temos uma tarefa aí em andamento, que é a resenha, né? O primeiro, que era o resumo, já corrigi todos, né? E beleza. Agora, a resenha, eu vi hoje à tarde, só 2 pessoas tinham feito. Está como tarefa lá no ambiente virtual. Então, precisava fazer. Como o prazo original seria hoje, eu abri na semana passada, na quarta passada, eu tinha pensado hoje até às 11 da noite. Mas aí eu vi, caramba, o pessoal não, sei lá, esqueceu, não fez, eu não sei como é que tá para vocês. Então eu peguei e prorroguei, antes de consultar vocês, eu já prorroguei para daqui a 24 horas, eu coloquei para amanhã, às 22h40, tem que ver lá, 22h40, marquei lá. A questão é, dá para vocês fazerem? Quem daqui de vocês que estão aqui, alguém já encaminhou? Não, né? Eu já mandei. Eu vou mandar ainda. Tá. Mas Eu já eu mandei. Já mandei. Eu lembro que eu vi uma pessoa que eu vi foi a Júlia e quem mais? E a Laís. Não foi isso? Acho que foi. Foi, eu vi lá. Sim, e a Claudiné está encaminhando agora o dela. Então, as outras pessoas. Para o pessoal que não fez, vocês acham que vocês conseguem até amanhã, 22h45? Tá? sim.
Dá. No caso, Então, só eu que não fiz, né? Mas eu tô fazendo. não, então beleza. Então tranquilo, porque eu só vou corrigir depois mesmo, tranquilo. Tá, então eu vou fechar essa parte aqui. Aí eu vou para os pôsteres, para a gente ver uns exemplos. E aí depois eu posso colocar, claro, eu não coloquei esses pôsteres na página do Ambiente Virtual, e depois eu coloco, tá? Para vocês poderem baixar, é legal também olhar e tal. Será que está ficando com muita coisa na nossa página? Porque eu acho que é legal, falo, nossa, vou encher de referência, colocar os textos, as aulas, mas está incomodando isso? Está tranquilo? Está de boa? Tá. Tá de boa. Pra Ah, mim, pelo menos. porque eu sempre acho que é legal, melhor a mais do que a menos, né, como diz o outro. Mas, Uhum. sei lá, né, porque às vezes eu fiquei preocupado do pessoal não estar achando o link, alguma coisa. O link da aula da semana eu sempre deixo lá em cima, sabe? Quando você entra mesmo pelo celular, se você entrar, lá mais para o alto está o link da semana. Tem o plano de ensino sempre, que é a primeira coisa, e aí tem o link da aula com a data, né? Tá. Mas então agora eu vou carregar o pôster, eu vou mostrar 3 exemplos de pôster. Por ordem cronológica de preparação. É que eu vou ter que abrir um por um, porque eles são meio pesadinhos, e a gente já coloca para vocês verem. Isso aqui eu tenho uma relação afetiva com esse pôster, eu adorei ter feito isso. E ele está, na verdade, está na minha sala, no meu laboratório lá no IPD, no IVAP até hoje. Ele já tem, nossa, 4 anos que eu fiz com uma moça da moda, a Renata, uma aluna da moda, a Renata Cursino e a Letícia de Paula. 2 meninas ótimas que já se formaram. Inclusive, a gente fez artigo juntos. E deixa eu colocar aqui. Tudo que eu quero é que vocês, daqui a pouco, estejam aprontando dessas coisas legais. Então, esse deve estar abrindo para vocês, esse primeiro painel, que foi apresentado no INIC EPG de 2016, que é sobre a Lady Gaga, né? E a proposta nossa era discutir até que ponto... Primeiro, é muito difícil classificar o trabalho da Lady Gaga, embora, assim, talvez o mote principal seja a música pop, mas ela tem atuações em diversas áreas, né? E todo mundo que já viu, acho que todo mundo já viu clipes dela, né? Vocês percebem que é algo super transdisciplinar, que tem de tudo um pouco, tem a parte da produção visual, tem toda a parte de figurino, nem se fala, né? E tem um roteiro também, que muitas vezes é um roteiro de ficção, às vezes, que amarra na música. A música, às vezes, é uma parte só daquilo, né? Então, essas coisas inquietavam a gente e resolvemos discutir isso, né? Então, o título é Lady Gaga unindo moda, música, pop e arte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma reduzida aqui, só para vocês verem o geralzão, o tamanho, assim, como é que é, tá? Então, olhando assim, você vê a cara do painel. Esse é aquele pôster que foi impresso e colocado lá no evento. Talvez vocês tenham passado na frente dele, enfim, sei lá, não. Vocês ainda não eram alunos, mas, enfim, vocês viram coisas nesse formato, né? Então, repara que, normalmente, nos eventos, aqui em cima, né, tem, assim, uma espécie de moldura do evento. É comum, os eventos teriam um template ali, né? Aqui embaixo também, que são os apoiadores e tal. Então, isso é o template do evento. Aí você tem o título, está aqui o título, sempre em destaque. Aqui os autores, né? Em seguida vem os autores. Normalmente tem e-mail de contato, aqui no caso a gente pôs só o meu. Aí é comum, embora não seja obrigatório, mas nos posters tem o resumo. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos colocarem resumo, né? Resuminho mesmo, de 6 a 8 linhas, coisa curta, né? E aí vem o trabalho em si, né? Então seria semelhante a um artigo de modo resumido, dividido em seções, uma parte mais histórica, de contextualização, introdução, resultados, né? A discussão e a conclusão, né? Muito bem. E nesse caso específico, agora eu vou dar o zoom, né? O que acontece? A parte do texto, acho que nem precisamos ficar muito em cima aqui,
mas era mais para vocês verem a cara mesmo, que pode ter um painel, um pôster desse. Então, tem lá, dividido em 2 colunas, né? É comum fazer isso. Quando você tem um pôster assim, acho que no geral, a maioria dos eventos, assim, fica legal se fazer em 2 colunas, né? Às vezes até 3, mas aí se for mais quadrado, você pode fazer 3. Então, tem lá história e tal. E o que a gente fez aqui de diferente? No formato tradicional de pôster, normalmente assim, tem um texto, aí tem um gráfico, daí tem mais uma parte do texto, uma ilustração, depois tem uma parte do texto e a conclusão, né? Em vez da gente fazer esse jeito quadradão, nós optamos por quebrar tudo e fazer algo mais com a cara de inovação mesmo, meio pensar um pouco na Lady Gaga mesmo, não vamos fazer uma coisa quadrada, né? Então a gente pegou e colocou um monte de figuras e centralizou, e colocou isso tudo como centro, ou seja, chamando, nós escolhemos isso, né? Chamar a atenção do pessoal para essa parte central aqui, que é a parte visual, que é a parte que para nós era muito importante, né? Então agora eu vou dar um zoom um pouquinho maior ainda, para a gente ver, bom, acho que várias dessas figuras, essas fotos você já deve ter visto, coisa parecida, ela foi muitas vezes capa de revista, tal. Essa aqui é um dos primeiros figurinos, né? Então deve ser 2009, provavelmente, aqui, né? 2009 e tal. Na época do primeiro disco e tal. Aí, depois tem de tudo um pouco, né? Ela já teve, acho que eu não sei contar, eu não saberia dizer quantas aparições, com quantos figurinos diferentes a Lady Gaga já fez, porque é impossível saber, né? Mas, assim, bastante coisa. Essa aqui foi uma que ficou muito famosa, vocês lembram desse, né? Desse aqui, ó, desse segundo? Daquele da carne, né? Sim. Que é chocante mesmo, foi uma provocação danada, né? Nossa, top. Foi muito forte isso aí. Aí então vem os outros, né? Tem aqui ela meio que de modelo mesmo, nesse caso aqui do Versace, né? Já um outro visual. Aqui de um show que ela fez. Vocês sabem que a formação dela é de piano, né? Ela fez, tem todo um estudo de piano clássico mesmo, erudito e tal. Depois começou a tocar em boate e foi caminhando para ser quem é. Então aqui é um show, né, super produzido, aquela luminosidade total, mas ela está tocando e cantando, como ela faz muitas vezes. Muito bem, aqui. Esse aqui eu acho que é um lançamento, não sei se é um perfume, não me lembro bem, eu acho que é. É de uma série, né? É da série. Ah, American Horror é, Story. tá, isso. Dark Horse Story. American Horror Story, isso mesmo. Então aqui é da série, verdade. Porque teve acho que na quinta temporada ela fez Ela participação. aparece. É verdade. Eu nunca Uhum. assisti, eu estou querendo ver. Também não. Muito bom. Nossa, Eu tô chocante. louco para ver. E, bom, aqui dá uma olhada nesse saldo, vou aumentar um pouquinho. Vê o que vocês acham assim. Ó, dá uma olhada nisso aqui. É quase uma perna de pau, né? Tá ali. E aqui um outro evento dela. Então a gente vai comentando, né? Uma coisa que é muito interessante quando você vai fazer um trabalho desses, né? É buscar as falas da pessoa, né? Buscar as entrevistas, tal, porque ela revela muita coisa. É uma pessoa que deixa muito claro que sabe o que está fazendo. Não é assim, não está de brincadeira, que tem todo um embasamento por trás. Ela discute, sabe, com gente importante, assim, teóricos. Ela tem toda uma formação aí que é muito interessante. Então, ela fala do Andy Warhol. As referências são muito legais da gente olhar, da gente descobrir, né? Então, tá aí. Esse é um primeiro exemplo, né? De pôster. Um pôster meio diferente. Se eu mostrar para o pessoal da engenharia, eles vão estranhar para caramba, né? E como eu trabalho no Instituto de Pesquisa e dou aula na engenharia, eu, de propósito, deixei este pôster no meu laboratório, que é para o pessoal ter aquele choque. Não é o único, tem mais uns 3, uns 2 ou 3. Mas aí não, esse aqui é para o pessoal chegar, opa, o que é isso, né? Vamos lá. Beleza. Aí mudou o evento, mudou o pôster. Deixa eu ver
o outro que eu separei para vocês. Ah, tá. Esse outro aqui já foi 1 ou 2 anos depois, também no ENIC. Aí o formato dele também se deve, a mudança de formato, se deve ao próprio evento. O evento mudou o formato, né? Eles deram um template diferente e tal. Nesse aqui, a gente foi talvez um pouco mais convencional, mas ele é um tema que eu gosto bastante também, eu vou colocar para vocês, que acho que faz sentido para vocês. Ó, a produção de roupas feitas a partir da tecnologia das impressoras 3D. Que é aquela história de fazer a roupa na impressora, com uso do filamento TPE, com inspiração nas rendas nordestinas. Então, aqui, esse trabalho ele foi legal, porque ele foi vamos dizer, uma fusão, ele foi transdisciplinar também, né? Teve participação de um professor da engenharia, inclusive, Irapuã, que ajudou muito a gente, né? Com essa questão da impressora, para fazer funcionar, que não é um negócio muito trivial, viu? A gente apanhou para caramba. Então, o trabalho, vou de novo colocar ele bem de longe para a gente poder ver o geral dele, o formatão, né? Gozado que eu não tinha planejado isso, mas por coincidência, nos 2 exemplos que eu separei, a gente optou por colocar a imagem mais importante no centro, né? Nossa, foi meio intuitivo isso. As 2 vezes que eu trabalhei com o pessoal de moda, eu acabei colocando a imagem no centro, que acho que sei lá, é uma coisa muito importante, né? Então, aqui tem o aspecto da tecnologia e o aspecto da referência das rendas nordestinas, né? Essas 2 moças... só para vocês saberem uma coisa legal, essas 2 alunas que também já se formaram, esse trabalho, ele virou capítulo de livro, ele foi publicado num livro não faz muito tempo. Se não me engano, foi esse trabalho aqui, uma versão maior e tal. Então, tá aí. Deixa eu dar um destaque aqui. Vamos descer. Então, aqui é aquele formato que segue um pouco o padrão do próprio evento, tá? Então, lembra, sempre o evento coloca o template, né? Aquela espécie de moldura ali em cima, que dá os dados do evento e tal. Aí vem o título, aquela mesma história, nomes, endereço, aqui pusemos o endereço todo, né? Aí vem a introdução, dando aquele começo, aquela contextualização, a metodologia, o que foi feito, né? Os resultados, né? Que tem aqui uma parte de pesquisa e a parte prática mesmo, de confecção, né? Então, fizeram croquis e depois foram partir para o desafio que era de fazer mesmo isso virar realidade, usando o Adobe Illustrator, uma série de... Nossa, usou softwares e tal, e depois foram para ser impressas, né? Então, você faz isso quebrando em diferentes partes, né? Fazendo em diferentes tamanhos, mas normalmente você vai imprimindo as partes como se fosse uma folha A4, né? Só que é de plástico, né? Ela é de um material específico, é um polímero e tal. Cada parte levou 4 horas e meia para ser impressa. Então, que é meio, enfim, é delicado. E, além de tudo, tem um custo, tem toda uma história de manutenção da própria impressora, porque às vezes dá problema no bico, entope, tem umas questõezinhas técnicas que dá para... com emoção, como diz o outro, né? Mas beleza, fizemos, aí discussão e conclusão, comentamos o desafio. Regular a impressora de modo a conseguir imprimir usando filamento flexível, né? Porque não adianta você imprimir um negócio que fique muito duro e fica aquela armadura, daí você não quer também, né? Então, houve essas questões e a gente discute aí. É mais para vocês verem o formatão do trabalho. Novamente, 2 colunas, né? Muito bem. E agora eu vou mostrar um outro que esse é bem diferente, e também o tema não é exatamente de moda, aí já é outra coisa, mas é porque já é nesse mundo nosso, nessa realidade pandêmica, né? Então, esses 2 que eu mostrei são pôsteres, e o que vai entrar agora é um e-pôster, ou seja, um pôster para ser exposto
na tela mesmo, né? Virtualmente, num encontro à distância. Então, eu vou abrir ele. Foi apresentado o ano passado, em outubro do ano passado, no INIC mais recente que aconteceu. E eu espero que alguma de vocês se anime a fazer um trabalho para o próximo INIC, que eu estou disposto a ajudar, orientar, enfim, o que vocês precisarem, é só falar comigo, tá? Deixa eu carregar ele aqui. Tá abrindo, e aí eu vou colocar na tela para vocês. Mas esse eu vou reduzir. Tá, aqui, esse aqui que eu vou mostrar, ele foi feito usando um template que passaram para a gente no PowerPoint, e depois a gente salva. Eu sempre gosto de salvar como PDF, porque é uma segurança, né? Não, às vezes você abre o Word ou o PowerPoint em outros computadores, tem outra versão, dá maior horror. Aí salva no PDF, fica mais fixo. Deixa eu colocar. Não acredito! Tá chegando uma moça aqui, a Beatriz. Pode voltar, isso. E aí a gente vai mostrar aqui o nosso terceiro pôster de hoje. Tá tudo bem? Depois eu faço a gente saber se está tudo jóia, como é que foi. Porque teve gente que teve dificuldade de conexão também, né? Mas deixa eu colocar aqui na tela. Esse é o e-pôster. Acho que está abrindo aí. Deixa eu aumentar, que está ficou meio pequenininho. Não sei. Está enchendo a tela para vocês? Tá aí, mais ou menos. Sim. Tá, então beleza. Aqui, vejam a diferença grande no formato. Esse aqui, ele foi feito, concebido, já desde o template, para ser mostrado na tela do computador. Cada um assistiu da sua casa, a pessoa que apresentou. Na verdade, eram duas alunas, que trabalhavam num hospital. Elas estavam lá no hospital, numa sala específica, e apresentaram. Eu estava na Univap nesse dia. Não, acho que estava na Univap nesse dia, mas numa sala diferente, e aí tinha um coordenador de sessão. Então, foi todo mundo conectado mesmo, como a gente está agora, né? E aí a diferença é a cara mesmo, né? Ele está aí deitado, né, em formato paisagem. Tem também, como sempre, aquela moldura, né? A moldura mais soft aqui, mais leve, né? E o formato é meio padrão. Tirando essas mudanças, o que tem é o título, de novo, o endereço de e-mail, né? E os nomes completos. E a sequência padrão, né? Introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão. E aqui a gente tem um exemplo de pôster. Vejam que esse pôster não tem nenhuma figura. Ao contrário dos outros, né? Aqui a gente está falando da realidade hospitalar, então, questão de ensino-aprendizagem no ambiente hospitalar, então não cabia muito a questão da imagem. Mas, em compensação, a gente colocou uma tabela com as metodologias, uma espécie de um quadro ali, né? Que é um quadro de resultados. Então, onde é que fica, para cada setor, qual é a proposta metodológica, né? Qual a proposta de metodologia de ensino-aprendizagem, que era o tema do trabalho, né? Aí vem a conclusão curtinha e, no final, as referências. Então, estão ali as referências, né? É só para vocês verem mais essa questão do formato, né? Então, tá aí. Beleza. São os 3 painéis que eu tinha separado para mostrar. E o que eu vou fazer, gente, é colocar isso no ambiente virtual. Não tinha colocado ainda. A ideia era realmente mostrar antes para vocês, né? Tranquilo, né? A ideia é que vocês produzam posters, né, para próximos eventos, né? Agora, eu vou colocar aqui o que já está no ambiente virtual, que é aquele um artigo que fala sobre pesquisa bibliográfica. Mas é só para a gente conversar sobre alguns pontos principais que eu já marquei, né? Vocês já sabem que, não sei se vocês sabem que você pode usar marcar texto no PDF, né? Hoje em dia você tem um recurso ali no... Eu acho que sempre teve, é que eu não sabia.
Eu descobri há pouco tempo que você tem um efeito lá no PDF que é como se fosse uma canetinha dessa aqui. Nossa, fiquei feliz da vida. Agora eu fico marcando lá o PDF, pô. Que seria de nós sem uma caneta marca-texto, né? Um professor. Beleza, então eu vou colocar, deixa eu abrir esse. Espera aí que é tanta coisa. Está abrindo. Hoje, antes da aula, eu estava tendo um curso, estou fazendo um curso online, né? O pessoal da USP está estudando psicanálise. Eu estava lá, e antes disso eu estava fazendo um artigo também com os alunos que... Na verdade, o pessoal que se formou, e eu estava ajudando a fechar um artigo para uma revista. Então, agora acho que já estamos bem encaminhados. Bom, vou abrir para vocês, espera aí. E a minha proposta, se vocês toparem, deixa eu ver, vai ser a seguinte. Tá aí. Eu vou dar uns toques principais aqui, né? Passar, meio que ler junto com vocês. E depois eu vou dar um tempo, vou deixar vocês livres para a próxima etapa de vocês, que é fazer a resenha, que é a segunda tarefa nossa. Vocês têm que procurar lá, porque está tudo meio na sequência, e já veio bastante coisa depois da resenha. Eu estou postando material, mas tem lá tarefa, acho que está com o nome de tarefa 2. É bom, porque se vocês fazem isso do jeitinho que a gente está falando na sequência, assim, não pesa e evita que tenha que fazer aquela provona, né, que é chato, né? Avaliação, aquela prova tipo século XIX, a gente não quer isso, não, né? Ou vocês fazem questão? Acho que não, né? Então, beleza. Então, Eu não faço muito, não. nenhuma questão, né? Então, pode falar. Tá bom assim, né? Vai fazendo as nossas tarefinhas, né? Uhum. Tá, e aí lembrando, então, que a resenha, ela ficou, o prazo nosso que está no ambiente virtual, vocês entrarem agora para ver, é a tarefa 2, a resenha, está até amanhã, às 22h45, é o horário que está escrito lá. Quero saber, daqui, acho que só uma das meninas entregou, tem uma que acho que está finalizando, eu quero saber... Professor, e eu vou entregar depois que acabar a aula. Tá ótimo, você anexa lá, como anexo, né? Você sobe lá, sabe, né? Beleza. Então, eu quero saber se para as outras moças, tudo bem ser até amanhã. Dá? Não é nada demais. O tema é tranquilo, porque vocês vão escolher... Acho que a Isabela está falando com o microfone fechado, não sei. Não, é que eu ia responder e eu não gosto de interromper, apesar de ter feito isso agora. Não, pode falar mesmo. Eu estou aqui para ser interrompido. Eu quero que vocês falem mesmo. Pode falar. Faça seus comentários. Não, eu ia falar por mim, tudo bem, até amanhã. Então até amanhã. Então fechou. Porque é o que está lá, né? Professor. Oi, fala. Eu passei de 2 folhas. Eu fiz umas 2,5, tudo bem? Tudo bem. Você vai mandar como arquivo único, né? Está em PDF isso ou está em Word? Está em Word. Tudo bem. Você anexa lá o Word que ele vai aceitar. Não tem problema, não. Tá? Porque tem sempre aquela pessoa que faz um que é um pouquinho mais curtinho, então na média vai dar certo. Pode mandar no Word. Eu não sou tão radical. O que não pode é fazer uma resenha com, tipo... A pessoa, eu fiz uma de meia página. Aí não vou nem aceitar, porque meia página não é resenha, é resumo, né? E se fizer um negócio de 6 páginas, daí não é resenha, aí é um ensaio. Aí já é uma coisa maior. Então, tirando esses excessos, esses exageros, mas tá de boa, tá na margem de erro, tá tranquilo. Bom, então aqui é para vocês verem um estudo que foi recomendado até por uma outra professora para mim, sobre os procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico. Está falando sobre pesquisa bibliográfica, que é uma coisa que todos os alunos acabam que fazem um pouco a revisão bibliográfica. Não sei se vocês já fizeram algum trabalho de revisão. Já fizeram? Não? Tá, então eu vou falar assim rapidamente. A revisão bibliográfica é quando você tem um tema de pesquisa e você dá aquela busca em diferentes materiais, né? Internet, livro, artigo e tal, para juntar material sobre aquele tema, e aí você faz uma revisão, você faz uma leitura
né, e vai escrever um texto que amarre essas coisas, que comenta essas leituras, né, que você fez. Então, isso seria uma revisão mais simples, né? É sobre isso que é o trabalho, só que essa dupla aqui, que é da Federal de Santa Catarina, né, a professora Thelma de Lima e a Regina Mioto, estão falando de um aspecto, assim, de como que é interessante, às vezes, fazer a coisa um pouco mais formal, mais aprofundada, e elas frisam que o nome, daí você pode chamar esse trabalho de pesquisa bibliográfica, né? E aí a gente vai ver o que elas querem dizer com isso. Então, eu vou passar para vocês. Esse artigo já está todinho disponível para vocês no ambiente virtual, mas eu vou passar pelas partes principais aqui para a gente trocar uma ideia. Então, deixa eu até ver. Vou subir só um pouquinho aqui para mim, vai me ajudar. Então, tá lá, os procedimentos metodológicos, né? Na construção do conhecimento científico, a pesquisa bibliográfica, esse é o título, né? Elas comentam que uma coisa muito importante num trabalho acadêmico é você expor o método. Você tem que expor que método que você está usando, como é que você está fazendo aquilo. Não adianta simplesmente aparecer com a coisa pronta, né? Tem que ter um embasamento. Beleza. Aí vem a introdução. E o que eu marquei aqui? Ó, a primeira coisa que eu marquei é a história da revisão, aqui, ó, revisão da literatura. Isso que a gente está falando de revisão da literatura, que é olhar tudo que já foi publicado sobre aquele tema, né? É apenas um pré-requisito. Quando você vai fazer qualquer pesquisa, a gente vai fazer TCC, vocês precisam ter a revisão de literatura. Vocês vão, com certeza, 100% da galera vai ter que fazer, né? Então, é um pré-requisito. Você vai pesquisar o que já se escreveu sobre aquilo, né? Para toda e qualquer pesquisa. E a pesquisa bibliográfica é uma coisa um pouco mais aprofundada, é um formato, porque a revisão ela é parte de um trabalho maior. E a pesquisa bibliográfica, quando você aprofunda mais, somente a pesquisa bibliográfica já é suficiente para gerar um artigo, por exemplo, né? Então, tem um conjunto de procedimentos para seguir. Muito bem. A importância que possui, várias vezes nesse artigo, elas vão enfatizar a importância de delimitar os critérios, né? Quais são os critérios, que faixa etária ou que época que você está pesquisando, como é que você pesquisou, então dizer como que você fez é muito importante. Muito bem. Todo objeto de estudo apresenta especificidades. Por quê? É histórico. Tudo que você pensar em trabalhar é algo que está localizado temporalmente, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui já tem tema de TCC? Vocês já decidiram? Não? Sim, Ana, Isaura? é. Fala, o que você está pensando em fazer? É uma prótese e um sutiã. O sutiã barra prótese, né? Para mulheres mastectomizadas. Fantástico, fantástico. Muito bom. Então você já tem uma definição do objeto de estudo, isso é legal. Ou seja, você já pode começar a pensar na revisão bibliográfica, né? Nessa pesquisa bibliográfica. Esse objeto de estudo, qualquer objeto que você escolha, ele é histórico, porque está localizado temporalmente, né? Pode ser transformado, está em evolução. Então, no teu caso, você tem aí, desde a história do sutiã, que você pode abordar, né? Até a questão tecnológica. Tem a outra vertente que é falar um pouco do próprio, vamos dizer, das condições que levam à mastectomia, né? Então, você tem aí eixos de pesquisa bem legais para pesquisar, para começar a fazer essa busca bibliográfica. Um objeto de estudo também tem consciência histórica, ou seja, não é só porque você quer, ou não é só porque, para mim faz sentido isso e pronto. Não, claro que não. Isso tem uma relevância social, né? Aqui ela fala a totalidade dos homens, talvez um pouco de exagero, né? Mas que realmente tem um sentido social, né? Para mais gente aquilo. Tem uma identidade com o sujeito. Normalmente você tem também as suas motivações pessoais, mas isso vem se somar a um interesse mais amplo pelo tema, né? Nunca é só para a tua cabeça, né? Um objeto de estudo, ele também é, gente, ideológico, porque aquilo que você escolhe, o tema que você escolhe, quando você define o tema, isso já está veiculando interesses, visões de mundo historicamente constituídas, né?
e você também tem os limites dados pelos esquemas de dominação vigentes. Então, tem todo um aspecto, por exemplo, Anisaura, você vai pensar na questão do preconceito, né, da aceitação, do papel da mulher, muitas vezes, né, então, como que pode ser difícil uma pessoa que tem um corpo que é fora do padrão e que sofre uma certa rejeição social até, né? Então, tem toda essa questão. Então, o teu trabalho, ele tem esse lado também de posicionamento, né? E é um trabalho qualitativo, porque não dá para você fazer somente continhas, não dá para você fazer um estudo estatístico, não cabe, aqui é muito maior que isso, né? Muito bem. A pesquisa se constitui numa atividade científica básica que, através da indagação, né, e reconstrução da realidade, vai alimentar a atividade de ensino. As pessoas podem aprender com o que você está fazendo, né, é o que a gente gostaria, e a atualiza, uma discussão atual, né, assim como vincula pensamento e ação. Normalmente, eu não vou dizer sempre, mas os bons trabalhos têm sempre um viés prático, né? Muitas vezes tem esse viés prático, não adianta, você vai além de ficar só teorizando, né? Você vai propor alguma coisa, né? Você vai chegar a conclusões, então isso tem que estar fincado também na parte prática, né? Na parte da realidade física, né? Eu diria que é talvez eu esteja tendo um ponto, isso é uma maneira de ver as coisas, eu enfatizo isso, né? Bom, aí tem lá, reafirma-se a importância de definir com clareza o método e os procedimentos, como é que você vai fazer, o tipo de pesquisa, qual universo vai, por exemplo, estudar só mulheres a partir de uma certa faixa etária, vai delimitar geograficamente, onde é que vai ser, é só São José, é o Vale todo, é o Brasil todo, enfim. Quais instrumentos de coleta vai entrevistar? Vai ser por WhatsApp? Como é que você vai fazer? Vai ter imagem? Não vai ter? Né? Claro que nesse caso, quando você vai falar com pessoas específicas, entrevista, ou até, pior ainda, mais difícil se for a questão da imagem, você precisa do comitê de ética. Não sei se vocês sabem disso. Qualquer pesquisa com ser humano, você vai expor de alguma forma. Professor, mas é anônimo, não vai aparecer o nome da pessoa. Eu sei, mas mesmo assim, se essa pesquisa envolve essas questões, uma entrevista com questões sobre são questões pessoais, né? Então, você tem que ter um termo de consentimento, a pessoa vai assinar dizendo que concorda, né, com a entrevista e tal. Então, tem situações em que precisa do comitê de ética, né? E o comitê de ética, só para vocês saberem, demora 30 dias para ler seu trabalho, eles têm um prazo de 30 dias. Aí eles fazem um parecer, aí eles dão um retorno, se der muita sorte, seu trabalho está aceito, o seu projeto, tá? Aí você pode começar a fazer. Mas, em geral, eles vão falar, melhora tal coisa, acerta aqui, muda ali. Aí volta mais um mês. Então, gente, não deixem para fazer as coisas de última hora, né? Só dando um toque. Depois eu vou ajudar vocês com tudo isso aí, quando vocês quiserem, tiverem com um trabalho de verdade para fazer aí. Bom, a pesquisa aqui da base desse artigo tem um método dialético como lente. O que é o dialético? É a gente avaliar as contradições, as diferentes posições, até sociais, né? Tem esse ponto de vista, mas tem aquele outro. E muitas vezes são pontos de vista conflitantes. E a gente vai falar dos dois lados, vai tentar criar uma síntese aí, né? Muito bem. O método dialético implica numa revisão e numa reflexão crítica, sim. Revisão crítica daquilo que já existe, né? Aí você vai usar, na verdade, a gente está partindo aqui de um filósofo chamado Hegel, né, que dizia que você tem um ponto de vista, que é uma tese, depois você tem a antítese, que é o contrário àquilo, e desse embate você vai chegar na síntese. Isso aqui, no mundo ideal, tudo é lindo, mas na real mesmo, a síntese vai ser alvo de crítica, daí você vai criar uma nova antítese. Então, esse processo ele não acaba nunca, né? Mas ok, é uma maneira de pensar, né? Você tentar chegar ao novo a partir, sem negar os choques, sem negar as diferenças, ao contrário. Fala, não, tem esse ponto e tem aquele outro, né? Beleza. O que prevalece são os elementos produzidos histórica e socialmente, muito bem. A pesquisa bibliográfica, ela dá um amplo alcance de informações. Porque você vai fazer a pesquisa, vamos supor, hoje em dia, que vocês têm a vida ganha, que vocês têm internet, gente. Quando eu fiz a graduação, mestrado mesmo, internet era um negócio assim, eu ouvi falar daquilo e tal.
Eu fui usar a internet no doutorado, né? Então já estava assim. Antes disso eu apanhei bastante, né? Mas aqui, com poucos cliques, né, você pode pesquisar trabalhos que estão sendo publicados assim essa semana na Rússia, na China, sei lá onde, na Europa. Vocês têm acesso a isso, né? Hoje mesmo saiu um artigo que eu estou super feliz de alunos meus da saúde. Então, esse link qualquer pessoa pode acessar, né? Então, beleza. Com isso, a pesquisa bibliográfica, essa pesquisa de trabalhos que são publicados, permite você acessar o mundo todo, né? Só que você tem que ter critério, porque se você pensa o mundo todo, o mundo todo significa que você provavelmente, se você digitar uma palavra sei lá, no mecanismo de busca, né, na internet, vai aparecer às vezes 2.865.000 trabalhos. Aí você tem que filtrar, né? Então você tem o grande lance nesses trabalhos é você fazer uma filtragem correta, adequada. Beleza, pesquisa bibliográfica como estudo teórico, análise de documentos escritos, né, que é a pesquisa bibliográfica, originais, que são as fontes. Então, aquela revista que publicou o artigo, aí você vai procurar, vai fazer o download, se estiver online e tal, e assim vai. Aqui são as etapas de trabalho, né? A elaboração do projeto de pesquisa, você vai escolher o assunto, a Inisaura já tem um assunto, né? O problema de pesquisa, vai colocar uma questão norteadora, né? E aí você vai começar a elaborar seu plano, né? A investigação das soluções, você vai coletar documentação, ou seja, você vai levantar a bibliografia, pesquisar, né? E aí, depois que você tiver a bibliografia, você vai olhar as informações que tem lá dentro da bibliografia. Muito bem. Análise explicativa, então você vai juntar isso e vai começar a analisar. Aí é o seu papel crítico, né? Muito bem. Você vai apresentar isso explicando para o leitor, justificando, né? E principalmente amarrando, olha, isso aqui falou tal coisa, mas o outro falou tal coisa. Se você for analisar, então, né, você vai concluindo. E aí, no final, a síntese integradora, né? Que seria, vamos dizer, uma conclusão aí. Normalmente você vai visualizar soluções, no caso da Anisaura, talvez você vá falar de modelos que são interessantes para esse tipo de tema, né? Talvez o design, eu não sei se você vai entrar nessa parte, né? Então, vai colocar material, os materiais que são mais interessantes, você vai ler, pesquisar e vai chegar a essas conclusões, né? Muito bem. Quando você vai fazer a coleta de dados, gente, você precisa ter critérios, né? Então, você tem um critério que é o critério temático. Você vai filtrar e vai pegar as obras que falam daquele tema. Uma maneira legal, fácil e correta de fazer isso é definir palavras-chave. Escolher uns 3 termos aí, né? Ou 4 e tal. E aí você vai usar isso para pesquisar. O parâmetro linguístico, então, são as palavras e também os idiomas, né? É complicado, né? Você vai procurar. Normalmente, é legal fazer pesquisa em português e inglês. É o mínimo, né? Olhar um pouco também, porque tem muita coisa que sai. Eu não sei como é que vocês são de inglês, vocês falam bem, falam mais ou menos, é uma coisa meio necessária, né? Mas, bom, enfim, vocês vão argumentar que hoje em dia existe o Google Tradutor, né? Eu nem vou entrar nesse mérito, né? Mas tudo bem. Beleza. E tem outra questão para definir, que é o parâmetro cronológico. Nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, ou então no intervalo de 1900 a 2000, sei lá, no século XX e tal. Então, você vai definir esses filtros, esses critérios, né? Aí você vai ler esse material, depois de filtrar, né? Uma leitura de reconhecimento, uma leitura exploratória, você olha rapidamente, verifica os dados, verifica se aquilo interessa, porque às vezes você faz aquela pilha de artigo, depois quando você vai ler, isso aqui está meio fora, isso aqui não, tal. Então não tem problema se a pilha é grande, porque você vai filtrar ainda um pouco, né? Você vai fazer uma leitura mais seletiva, mais crítica, né? Aqui, essa parte mais detalhada, você vai olhar só depois do filtro, aqueles trabalhos que você realmente sabe que vão ser importantes para você. E aí, em seguida, você vai partir para a interpretação. Né? O que o cara quer dizer com isso? O que eu acho que eu aproveito daqui? Né? Aí você vai colocar os artigos para conversar um com o outro, né? Vai comentar o que um acha, o que o outro faz. Beleza.
Um roteiro para leitura é basicão. Identificação da obra, caracterização da obra, dá o tema, objetivo. Então, para cada artigo que você pegou, para cada capítulo de livro, qual que é o título, qual que é o tema, o objetivo, quais os conceitos que usa, qual é a teoria, quais são os autores que ele está citando, né? Ou ela está citando. Contribuições da obra para o seu estudo. Então, você vai anotando essas coisas, né? Tem gente que faz fichinha e tal. Tem aquelas fichas bibliográficas, né? O desenho metodológico é um presente do projeto de pesquisa, processo de pesquisa denominado como via circular. Porque você olha uma vez, depois você olha mais em detalhe, aí você filtra, tira aqueles, olha de novo mais aprofundado. Então, é uma espécie de via circular. Beleza. Outra coisa, o projeto de pesquisa, né, mesmo quando você está fazendo bibliográfico, você pode alterar no meio do caminho. Porque, às vezes, você quer uma coisa tão específica, um material específico, somente do ano passado, intervalo de um ano, você começa a colocar muito filtro, de repente você não acha, você fica com 2 artigos, aí não dá para fazer o trabalho. Então, você vai ter que repensar, e tudo bem. Mas está rodando o cronômetro, e é isso mesmo. Então, você vai ter que... Pode acontecer de você precisar reorganizar. Aí vem o percurso da pesquisa, você vai detalhar a investigação que você fez, levantamento do material, né? Isso que a gente até falou já. Você vai... Se você tiver uma ficha, você vai fazer várias fichas para ver se ficou legal para você, se está fácil, né? Normalmente, quando você tem muito material, você vai agrupar. Esse aqui fala do ponto de vista do câncer. Esse aqui fala do ponto de vista, sei lá, do material. Esse aqui fala do ponto de vista da feminilidade, enfim. Então, no caso da Ana, dá para pensar 3 eixos aí para você agrupar suas pesquisas, né? Bem legal. Você vai classificando em todo o material que você seleciona, você vai pondo em pastinhas diferentes, talvez, né? E aí tem a análise das soluções, do que você encontrou, né? Você vai dando exemplo. Quando você está fazendo essa parte, você vai citar os autores. Então, eu gosto disso aqui, eu gosto do marca-texto, porque aí, se for no PDF também, né? Você vai marcando, essa parte é fundamental, e aí você vai depois juntando, tal, chamando e fazendo essa conversa até você chegar na conclusão, que é essa parte da síntese, né, das soluções. Então, já estamos terminando aqui. Caracteriza o objeto de estudo. Você pode, na parte da discussão e da conclusão, agregar mais referências bibliográficas. Às vezes você não usou o artigo lá no começo, mas aqui no final você pode trazer ele, né? Então, a mensagem aqui, nesse artigo que vocês têm lá como ler todinho, é que não é por acaso. Você não faz, vou fazendo, deixa o que aparecer. Não é assim. Você tem critérios, né, para usar. Então, você faz a pesquisa. Isso, de fato, é uma pesquisa bibliográfica, não é só uma revisãozinha, né? Você vai observar os dados, vai ver. Inclusive, às vezes, você faz a filtragem pelas revistas também. Isso aqui é revista Veja, mas será que eu vou colocar um negócio desse? Acho que não tem muito embasamento teórico, acho que melhor não, né? Você vai avaliar isso, né, criticamente. Muito bem. Então, aqui elas terminam dizendo que a conclusão, a pesquisa bibliográfica é um procedimento metodológico importante na produção de conhecimento, né? Vai gerar em temas pouco explorados a postulação de hipóteses ou interpretações e que, normalmente, se o trabalho for legal, vão dar margem para você fazer outras pesquisas ou para outras pessoas continuarem a sua pesquisa, tá, gente? Ufa! É um artigo que foi apresentado rapidamente, mas para não cansar, eu sei que de noite não é fácil, né? Mas é isso aí. Então, a gente viu ensaio, a gente viu pesquisa bibliográfica, a gente viu vários exemplos de pôster, né? E eu tinha pensado agora, eu quero ver se vocês querem conversar comigo alguma coisa, e fora isso, se vocês toparem, a gente podia terminar mais cedo e vocês vão trabalhar na resenha, gente. Tá? Para fazer legal mesmo. Se passar um pouquinho, tudo bem, mas se ficar uma página só, eu não vou gostar, tá? Então, tenta, né? Vai até a segunda página, né?
Ah, professor, mas não vai dar tempo. Então, a gente negocia. Fala, Isabela. Eu ia perguntar assim, se é a pesquisa Pera, travou aqui. Se isso daí, essa pesquisa aí, é tipo uma metodologia, só que mais tipo, mais detalhada? Não, assim, na verdade, é assim, é uma metodologia, a pesquisa bibliográfica é uma metodologia reconhecida, mas assim, a parte do detalhamento é porque essas autoras quiseram realmente explorar a fundo, elas estão dando esse detalhe, e aí eu achei que era legal compartilhar com vocês isso, né? Tem pessoas que simplificam a pesquisa bibliográfica, mas eu achei que era legal, esse texto é uma base boa, né? Então, por exemplo, esse artigo, se vocês fizerem depois o TCC de vocês podem usar como citar lá nas referências. Vocês podem ler com um detalhe e aproveitar as informações que estão aí, né? Mas assim, eu não sei dizer se é com mais detalhe do que outras metodologias, porque, gente, tem tanto tipo de método aí. Nossa, é difícil saber, assim, eu nem vou ficar falando muitas coisas, né? Mas que a pesquisa bibliográfica eu acho que todo mundo precisa saber. De resto, a gente vai. Eu acho provável, né? Porque moda é algo tão assim vasto, é abraçar o mundo, né? Então, provavelmente, vocês vão ter trabalhos, acho eu, né? Muito diferentes, não é uma da outra. Tipo, o tema da Anisaura, você vai fazer uma coisa totalmente diferente, a Vitória vai fazer outra totalmente provável, né? E aí, nesse caso, cada uma vai ter um caminho metodológico, né? Mas todas vocês vão ter que fazer, no mínimo, um pouco aí da revisão bibliográfica. Ou seja, vão ter que ler o que fez quem veio antes de vocês, né? Então, Entendi. tá? Mas realmente a metodologia aí, por exemplo, tem gente que vai querer usar questionário, vai entrevistar a gente, vai usar um questionário. Tem outros que não, né? Aquele trabalho da impressora 3D não tinha nada que perguntar, tinha que fazer, né? Ia fazer o guarda-roupa lá, fazer as peças, tal. Então as metodologias mudam um pouco, né? Beleza? Beleza. Então, tá, por mim era isso aqui. Eu acho que agora eu toparia dar um tempo para vocês fazerem a resenha, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa, podem falar. E aí, semana que vem, a gente apresenta. Eu queria dar um exemplo, coisa rápida também, de seminários. 1 ou 2 seminários que eu tenho prontos aqui, para vocês verem como é que é, a gente trocar uma ideia, né? Se vocês tiverem, vocês já devem ter feito muito seminário em disciplina, né? A gente fez alguns. Não Então, muito, não mas muito. alguns. A Anisara começou a rir ali, ó. A gente fez algum. Tá. Mas então, vamos combinar o seguinte: se vocês puderem, deixa meio separadinho assim para a quarta que vem, deixa na tela, assim, quem puder fazer isso, algum seminário que já apresentou. Porque aí, se vocês toparem, a gente pode comentar. Eu não vou discutir o assunto, porque não é esse o foco, entendeu? Não é, eu discuti a importância do leite materno. Não, não é isso. É assim, o jeitão de fazer o seminário, sabe? Os slides, como é que você preparou. É mais para a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, quem puder, tiver interesse de fazer, dar uma força assim, eu tenho 2 exemplos meus que são talvez um pouco mais técnicos, na área de estatística. Aí eu queria uma coisa mais assim, mais artística, com a cara linda de vocês, né? Se vocês puderem fazer isso, vai ser legal. Se não, eu vou tacar tabela aqui, gráfico, e também vai ser legal, porque tudo na vida é aprendizado, né? Então, beleza. Tudo bem, gente? Nós somos direto aqui, mas acho que Tudo tranquilo. bem.